Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast no South Summit Brasil 2025. Hoje vamos falar sobre um tema super especial para o nosso futuro. Vamos falar sobre ESG. É uma sigla que a gente vai explicar aqui agora com nossos convidados e vamos aproveitar para entender como o banco trata desse assunto de uma forma muito interessante, didática. E eu queria agradecer aqui o convite, aceitar o convite do Marcos e do Rafael. Eu queria que vocês se apresentassem, por favor. Então, eu sou o Marcos Lima, trabalho como coordenador de sustentabilidade do Banco BV, onde a gente atua muito linkando negócios com a agenda ESG, que é a sigla inglesa para Environmental, Social e Governance, em português, ambiental, social e governança. Então, nesse momento, estamos modelando como mudanças climáticas, descarbonização, questões sociais têm impacto nas finanças dos nossos clientes. Interessante. E você, Rafa? Boa. Sou o Rafael Reza, sou gestor de produto da DIP ESG, que é uma empresa parceira do BV, e a gente está aqui para medir esse impacto que o Marcos comentou, né? Como que a gente consegue mensurar o impacto dessas ações, das políticas que as empresas e as instituições financeiras vão tomando. Legal. Marcos, qual o papel da sua área exatamente e como é que vocês se conectaram? Então, maravilha. No Banco BV, hoje, nós temos duas estruturas dentro de sustentabilidade. Um que a gente chama de sustentabilidade institucional, o que a gente conhece como a sustentabilidade clássica, né? Que vai olhar para a governança, os relatórios de sustentabilidade dentro da corporação, iniciativas de sustentabilidade dentro do banco, né? Então, gestão de resíduos e afins. E a parte que eu toco, que fala sobre negócios sustentáveis exclusivamente. Então, quando o banco vai ao mercado fazer uma captação ESG, quando nós instruirmos os clientes a fazer uma operação ESG através da nossa assessoria ESG. Então, dentro desse esquema que nós criamos dentro do banco, a gente consegue tanto educar dentro de casa quanto fora de casa, público interno e público externo. E tem algumas coisas que o banco, como instituição financeira, não consegue fazer. E para isso a gente precisa de grandes parceiros. Aí que vem o nosso contato com a DIP ESG. Que quando a gente vai fazer todo o arranjo para fazer uma operação sustentável, a gente precisa de algumas coisas que talvez o cliente não tenha ainda ou não sabe que ele precisa. E a gente apresenta a DIP justamente para letrar ele nessas questões envolvendo ESG, principalmente a parte de governança, e também associar a tecnologia, a gestão desses dados, essas informações, aqui com a ajuda do Rafael e de toda a equipe da DIP. Posso chamar de Rafa? Claro, claro. Beleza. Mais informal, né? A DIP tem ESG no nome. Conta um pouquinho da empresa pra gente e como vocês começaram a chegar no mercado, como é que vocês chegaram no BV. Perfeito. A DIP ela tem 5 anos de existência. Nós já somos mais de 100 DIPers, né, que são os colaboradores da DIP. E a DIP surgiu com uma ideia do nosso CEO, o Arthur, junto com o Paulo, que é o outro cofundador, começava a se falar muito de sustentabilidade, de ESG, mas justamente para evitar um greenwashing e ações sem fundamentos, em como a gente consegue mensurar esse impacto das ações das empresas, né? Então, surgiu desse sonho e também da ideia de que, assim como a contabilidade ela é um padrão mundial que permite eu comparar uma empresa dos Estados Unidos com uma do Brasil, com uma da China, como a gente consegue vincular o impacto ESG das empresas com a contabilidade, de modo que eu consiga comparar uma empresa em termos ESG também dos Estados Unidos, da China e do Brasil. Enfim, então foi a partir desse sonho que surgiu a empresa. Hoje a gente está aí com mais de 200 clientes e encontramos o BV nessa jornada, que está sendo um grande parceiro, um investidor também. Legal. Eu acho que um dos grandes desafios, tanto da inovação quanto posso chamar esse de novas culturas? Sim. Primeiro você existir. Então, como você vai apresentar isso para a empresa, como você vai envolver os executivos da empresa, como você vai envolver os colaboradores. E depois que isso tudo está, de certa forma, amarrado, mostrar os resultados, né? Então, identificar quais são os KPIs, os pontos de medição corretos para poder divulgar e manter o ESG ou o tema aceso. Conta um pouquinho das iniciativas que vocês têm feito, Marcos, para dentro da visão de vocês, como é que vocês capturam as oportunidades no mercado e dentro do banco como negócio. Sim. Então, para falar sobre essa temática de aculturamento de ESG dentro do banco, é importante sempre frisar que o boarding do banco tem que estar comprado.
Então, desde 2019, a gente tem um Pacto pelo Futuro Mais Leve, onde a gente colocou algumas iniciativas para o mercado, onde a gente demonstra que nosso compromisso é de longo prazo e é totalmente verticalizado dentro da companhia. O que estimulou a gente conseguir fazer muitas coisas que o mercado não consegue replicar ainda. Então, hoje a gente tem uma meta de compensação de 100% dos veículos que a gente financia, né, que são usados. Então, tem muitos casos de efeito estufa. Então, atualmente, a gente está comprando crédito de carbono, mas passo natural dessa evolução é olhar a descarbonização dos nossos clientes. E a TIP é uma das nossas parceiras que vai focar em como a gente vai construir esse racional com os clientes. O outro pilar da nossa estratégia são as questões sociais. Então, dentro do banco, como que a gente pode engajar essas questões sociais? Então, nós temos 2 metas específicas para isso: mulheres em cargos de liderança e pretos no quadro de colaboradores do banco como um todo. E a meta que eu brinco que é me dar emprego, né? Que é de financiar 80 bilhões de reais até 2030 para negócios sustentáveis. Não só de impacto social, mas também de impacto ambiental e, quanto possível, casando os dois, tá? Recentemente, a gente colocou na mídia uma matéria junto com a Engie, que é uma grande parceira nossa, que nós conseguimos fazer a primeira operação do mercado nacional aceitando o nosso pagamento, em parte, como crédito de carbono. Que aí eu linko um compromisso de negócios sustentáveis com esse compromisso climático que eu tenho na ponta, que foi criado pelo meu board. Ou seja, o banco como um todo já está culturado que isso é um caminho que o banco está seguindo. Então, como todos nós, juntos, vamos colocar mais sustentabilidade em cada operação que a gente for fazer. Tá? Entendi. Muito legal. Tenho certeza que a tecnologia ela tem que, né, ser uma aliada aí para novos processos de sustentabilidade, né? E as empresas, né, elas precisam, as empresas e governos, elas precisam também estar sempre apoiando aí, né, essa iniciativa. Hoje a gente já vê crise climática, né, em todo mundo, e agora eu acho que é uma nova visão para o futuro, né, olhar para a tecnologia e entender tudo que ela pode transformar para melhor, né? E Rafa, assim, quando você chega numa empresa, que tipo de análise você faz? Que tipo de conversa você tem com pessoas como o Marcos para poder montar o projeto? Acho que depende muito dos objetivos das empresas, né? Então, na DIP, a gente trabalha muito com a questão da mensuração de emissão de carbono, né? Então, tu vai ter empresas que elas vão chegar já com um nível de maturidade bem elevado, e aí a conversa também é num nível mais elevado. A gente tem, nossa área de clientes é toda composta de especialistas em sustentabilidade. A gente vai ter também a Impulso, que é uma escola ESG, então a gente consegue manter uma discussão em alto nível e oferecer, dependendo dos objetivos dela, soluções de parceiros como o BV, então algum financiamento verde, enfim. Também tem o caso de empresas que chegam sem nenhuma maturidade. Então, por exemplo, uma empresa que é fornecedora de uma empresa de fora, né? E aí essa empresa de fora, por questões regulatórias, exige que essa empresa faça um inventário de carbono e ela nem sabe o que é isso. E aí tem 2 situações. Tem a situação daquela empresa que ela, às vezes, nem quer saber e só quer atender essa demanda, mas também a gente tem casos de empresas que começaram assim, bem imaturas no assunto e a DIP foi aculturando, foi ensinando, e depois elas migram até para soluções mais avançadas, descobrem novas oportunidades, porque as empresas têm que entender que o ESG, ele não é só custo, ele tem muito uma questão também de oportunidades que se abrem. Entendemos que essa agenda ESG é uma agenda que cabe para todas as pessoas. Falar de governança colaborativa, falar da dimensão ambiental e da dimensão social. É importante estar voltada para uma cultura empresarial, uma cultura que preocupada com o desenvolvimento econômico, mas pensando nos impactos no bem-estar social das pessoas que circulam aquela organização e também de que forma pode se adaptar e mitigar os impactos ambientais. Me conta, Marcos, como é que a tecnologia está te ajudando nesse processo, né? Porque eu imagino que se não tivesse tecnologia ia demorar anos, ia ter menos qualidade no ponto de vista de gestão. Como é que estamos ajudando esse processo? Não, maravilha. Como o Rafa trouxe, né? Tem muitas empresas que estão entendendo como ela vai se posicionar no mercado. Tem algumas que estão mais maduras, outras não. E a gente tenta integrar de uma forma que balize todo mundo no mesmo nível. A tecnologia é esse meio de balizar todo mundo no mesmo nível, porque a gente consegue melhorar os dados que nós precisamos para construir o racional de um framework de finanças sustentáveis
aqui para o pessoal de casa o que é um framework de finanças sustentáveis. É um documento pré uma operação financeira. Então a gente cria um documento no qual a gente conta a história da companhia, aonde esse recurso vai ser investido ou quais metas estão atreladas a esse recurso, mas para isso a gente precisa estar munido de dados, para entender se aquele projeto tem um impacto positivo de fato, ou se aquela meta é diferenciada e vai trazer uma adicionalidade positiva para aquele meio que ela está sendo criada. Então tudo isso a gente bebe muito de dados. Comparação entre os pares, entender como o setor está agindo, se esse cliente está indo além do que o setor está fazendo ou não. Então, os dados hoje é a alma do nosso negócio para a gente conseguir fugir do greenwashing. Então, o que a DIP faz junto com o BV é muito diferenciado porque a gente consegue falar, cliente, neste momento você não está com o seu portfólio robusto de dados, eu vou colocar a DIP em conversa com você para arrumar a casa. Depois de você arrumar a casa, volta comigo, que a gente consegue construir um caminho juntos, o que a gente vai construir ali de projetos ou metas. Só explicar para o pessoal o que é Greenwatch, rapidamente, né? Então, é quando você fala que você faz alguma coisa do ponto de vista de ESG, mas você de fato não faz. Então, muitas empresas começam a ver qual é o mínimo que eles têm que fazer para parecer e não para ser. E o trabalho que a gente está fazendo aqui no banco e com a DIP é incrível justamente porque faz acontecer com os exemplos que vocês estão falando aqui. Me conta um pouquinho de resultados. Você estava me contando um pouquinho antes aqui de números e de objetivos. Como é que vocês estão hoje nesse alcance de metas e quais são as metas do futuro? Não, maravilha. Nesse exato momento, principalmente a meta de finanças sustentáveis, que a gente tem até 2030 para gerar 80 bilhões de negócios sustentáveis, nós viemos de um ano recorde nosso. Não só como banco, mas também como área de finanças sustentáveis, onde a gente conseguiu originar 12,7 bilhões, o que é impressionante pelo engajamento que a gente conseguiu dos comerciais da área de produtos do banco para chegar e engajar o cliente na ponta. Então foi muito importante esse ano de 2024 que se passou para mostrar para o mercado, ó, tem um jeito de fazer, é diferente, mas é construído junto. Então isso traz muito conforto tanto para o banco quanto para os clientes. Sim. O passo, somado a esses 12,7 bi, a gente fechou 2024 com 35 bi já realizado desses 80 bilhões. Caramba. Então, naturalmente, se as coisas continuarem da forma que está, vamos atropelar esse número. A gente vai atropelar esse número e possivelmente melhorar esse número aí da meta, expandir ali para um número mágico que a gente vai saber aí no momento certo e compartilhar com vocês. Parabéns. E como é que a DIP... Não vou pedir para você contar os resultados dos outros clientes, mas o quanto o banco inspira vocês, o quanto o banco faz vocês aprenderem também, né, para poder replicar para o resto do mercado. Claro, o BV ele nos dá, no bom sentido, bastante trabalho, assim. A gente tem várias frentes com o banco e a gente consegue aprender muito porque, como a carteira do banco é muito grande, a gente tem acesso a diversas empresas, né? E a DIP, ela trabalha muito com a questão do efeito de rede. Então, tu comentava sobre a tecnologia, né? Eu vejo a tecnologia como um facilitador da gente conseguir trazer escala para processos que hoje, por exemplo, permitem que a DIP, nesse ano que passou e no anterior, tenha feito mais de um inventário de carbono por dia útil, né? Então, um processo que se tu vai fazer na mão, né, no Excel, leva às vezes 6 meses, a DIP no ano inteiro conseguiu fazer 250 e poucos inventários. Então, grande parte desse trabalho vem da parceria com o BV, então abre muitas portas e faz com que a gente, como o Marco comentou, melhore os dados dos clientes, mas também cada trabalho que a gente faz é uma oportunidade de a gente melhorar os nossos processos, as nossas informações, que também depois a gente consegue, com esse efeito de rede, utilizar para outros cálculos. Então, por exemplo, uma empresa que de repente chegou pelo BV, eu vou ter o inventário de carbono dela, por exemplo, eu vou saber um fator de emissão dela. Se um dia vier uma outra empresa que tem essa como fornecedor, eu consigo utilizar um dado mais fiel. Então, é um trabalho que tu reaproveita para diversos fins. A gente está terminando aqui, uma pena, o assunto dá 615 episódios. Dá uma dica para alguém ou para algum executivo que ainda não levou à frente todo o processo de ESG ou não acredita. Os efeitos das mudanças climáticas, eles já são sentidos diariamente pelas empresas e pelas pessoas físicas. A gente está falando aqui de Porto Alegre, que eu sou daqui, e teve a enchente de maio passado, que trouxe prejuízos para empresas, para pessoas. Enfim, então
um executivo que não está levando em conta essa realidade do ESG, ele está colocando em risco, ele está deixando de olhar um fator de risco para a empresa dele, para os funcionários dele, e também se a gente for olhar de um ponto... Para a vida dele. Para a vida Da dele, família exato. dele, do futuro. Exato. E se a gente for olhar num ponto até sem pensar no planeta, se esse executivo só pensa no financeiro, as regulamentações estão chegando. Então, se ele não se preparar, Sim. ele não vai daqui a pouco conseguir exportar, ele não vai daqui a pouco nem no Brasil. Crédito, tudo. Exatamente. Então, eu diria para ele o quanto antes começar a olhar, pode tocar o telefone ali na Jeep, que a gente começa a ajudar ele. Legal. Sim. Agora você, um minutinho, uma dica que você daria para alguém que você não conhece ou para um executivo que não está levando a sério ainda. Não, maravilha. Eu diria que ele está sentado em cima de um pote de ouro que se chama sustentabilidade. Porque em cima de todas as ações que até então são vistas como custo, levado por um bom framework de finanças sustentáveis, a gente consegue agregar valor à sustentabilidade, então não entra mais como custo e sim como investimento. E esse investimento faz com que ele consiga captar um dinheiro mais interessante para a companhia. Legal. E vai deixar o mundo para os netos, para os bisnetos e por aí vai. Obrigado, foi um prazer conversar com vocês. Igualmente. Obrigado para você que está nos assistindo. Estamos aqui na edição especialíssima do South Summit Brasil 2025 em Porto Alegre. Obrigado pela sua audiência. Até mais.